Olá, amada igreja, gostaria de cumprimentar todos com a graça e a paz do nosso Senhor, amém? Hoje, terça-feira, 16 de junho, avançando bastante do nosso projeto Vida com Deus, chegamos ao fim do livro de Esdras e começando o livro de Neemias. Então, o final do livro de Esdras, o capítulo 10, mostra que Esdras estava todo preocupado, triste, choroso, lamentando que o povo de Israel, era uma lei naquela época, havia se casado com estrangeiras, tinha filhos com estrangeiros. Isso causou em Esdras uma grande tristeza, porque segundo ele o povo estava transgredindo uma lei advinda do Senhor. Então ele ficou muito preocupado e eis que chegou Secanias junto a ele e propôs que ele juntasse o povo e falasse ao povo, né, sobre uma estratégia ali para que esse povo voltasse sim à lei de Deus. E aí Esdras deu a ideia de que se juntasse todos e largassem as mulheres estrangeiras, largassem os filhos. Deus não quer que ninguém se separe, Deus não quer que a gente deixe filhos, deixe nossas mulheres, mas era um contexto daquela época, né? Era outra época e era um contexto. Então isso causou a tristeza de Esdras e a estratégia que ele e todo o povo na época aceitou, se ajuntou e aí deixaram suas mulheres estrangeiras e seus filhos. Terminando o livro de Esdras, iniciamos o livro de Neemias, que foi um grande líder também no Antigo Testamento, e também esse livro ele narra, né, o retorno dos exilados judeus do cativeiro que permaneceram na Babilônia. Enquanto no livro de Esdras o foco era a reconstrução do templo, quando esse povo retornou a Jerusalém, o livro de Neemias ele fala da reconstrução dos muros de Jerusalém. Então, mas em ambos os livros, tanto em Esdras quanto em Neemias, nós podemos ver Deus agindo, né, o renovo espiritual desse povo que estava retornando. Então era necessário que esse povo fosse renovado, que esse povo fosse novamente reavivado, e ambos os livros, Esdras e Neemias, mostram esse reavivamento do povo. No livro, então, começando Neemias, né, o capítulo 1, vemos que Neemias, como ele ficou sabendo da tristeza do povo, dos exilados, quando eles estavam voltando a Judá. Então, Neemias ele era um copeiro do rei Artaxerxes. Então, o copeiro era um cargo de confiança naquela época, então o rei tinha muita confiança nele, mas ele ficou muito chateado e ele queria fazer algo para aquele povo. Então, o que Neemias fez? Ele entrou em oração, ele chorou, ele clamou pelo povo e ele fez várias orações, né? E entre elas uma oração de humilhação e de súplica para que o Senhor ouvisse o lamento daquele povo. Isso mostra um grande exemplo de amor ao próximo. Ele estava numa situação boa, mas ele via que o seu próximo não estava, que aquele povo não estava. Então ele clamou a Deus. Então, mais uma vez Deus nos ensinando, né? Por mais que a gente esteja numa situação boa, que Deus nos livra de muitos males, a gente deve orar para aqueles que não estão. A gente deve orar para aqueles que vivem em pecado. A gente deve orar para aqueles que vivem exilados de alguma forma, né? Para que eles venham, né? Para que Deus vá sobre eles e dê as provisões. Então ele orou e aí Deus foi dando estratégias para ele. No versículo 5 é uma grande estratégia do capítulo 2, nós vemos isso, né? Se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então ele tinha um cargo de confiança, ele estava sossegado, ele orou, ele se humilhou e Deus deu estratégia. Ele foi conversar com o rei, pediu uma liberação para que o rei, para que ele voltasse para reconstruir a terra dos seus pais, né? Para reconstruir a terra do seu povo. Então, provavelmente essa estratégia Deus deu para ele através de muita oração que ele teve.
Mas só a oração não adiantava. Ele só ficar orando não adiantava. Ele foi conversar com o rei. Ele teve a atitude de conversar com o rei. E depois dessa atitude de conversar com o rei, ele teve a outra atitude de ir ajudar ao povo. Então ele não só pediu para que o rei ajudasse, ele pediu para que ele fosse ajudar ao povo. Então essa era uma grande atitude de Neemias, né? Então nós podemos ver aqui Jesus em Mateus 7 e 8 fala: peça e lhe será dado, busquem e encontrarão, batam a porta e lhe será aberta. Pois todo o que pede recebe, que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Então Neemias, ele não somente pediu, ele bateu e recebeu. Então essa é uma atitude muito louvável, muito admirável de Neemias. E por fim, no nosso bate-papo de hoje, nós vemos em Neemias 3 que essa disposição que ele teve contagia todo o povo. Então aquele projeto que começou numa oração de Neemias, clamando para que Deus tivesse benevolência do povo, agora virou um projeto de reconstrução, né? Então isso mostra que Neemias é um grande exemplo a ser seguido. Então ele também pôs a mão na massa e mostra, né, como deve ser o nosso relacionamento com Deus. Clamar em oração, bater, pedir, ir e fazer. E assim ele se tornou um grande líder, assim ele contagiou todo o povo. E nós vamos ver durante esse livro de Neemias, né, que fala muito dessa reconstrução dos muros de Israel, de tudo o que aconteceu, desse grande relacionamento que estava reconstruindo do povo com Deus. Não só estavam reconstruindo o templo, não só estavam reconstruindo o muro, mas sim estavam reconstruindo uma nova relação com Deus. Amém, povo amado? Graça e paz a todos, uma excelente terça-feira e uma excelente semana com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus.